Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 2, quarta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a justificação pela fé. O sangue dos animais simboliza o sangue de Cristo. No Antigo Testamento era utilizado o sangue de animais como oferta pelo pecado. Contudo, em Hebreus, vemos que esse sangue não podia remover pecados. Hebreus 10:4. Mas apenas cobri-los. E isso não é suficiente, pois é como jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ninguém enxerga a sujeira, mas ela ainda está ali. Em Romanos, vemos que Deus tolerava os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o sacrifício futuro do Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículos do 25 ao 26. Todas essas dívidas eram como notas promissórias, que foram quitadas quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. João Batista disse a respeito do Senhor Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele não cobre, ele remove o pecado. O Senhor pagou a dívida, resgatou a nota promissória. A propiciação feita pelo sangue de Jesus é maior que a expiação dos pecados feita pelo sangue de animais. Fomos criados por Deus, por isso, originalmente, somos dele. Contudo, quando o pecado entrou na humanidade, Satanás roubou o homem para si. Estávamos no império das trevas, mortos em nossos delitos e pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 2. Éramos inimigos de Deus e estávamos debaixo de sua ira. João capítulo 3, versículo 36, Romanos 5, versículo 10 e Colossenses capítulo 1, versículo 21. Mas o Senhor Jesus veio como homem e pagou um alto preço para nos resgatar, morrendo na cruz e derramando seu precioso sangue. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 18 ao 20. Hoje temos paz com Deus, pois com a morte de Cristo, nossa dívida foi paga e fomos reconciliados com o Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 22 e Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo do 9 ao 10. Assim, com o sacrifício do Senhor Jesus e com seu sangue, que está no propiciatório, Romanos 3, 25 e Hebreus 9, do 23 ao 28, Deus tornou-se propício a nós, pois esse sangue tem eficácia eterna. Ele é capaz de lavar os pecados que cometemos no passado e os que ainda vamos cometer. Uma vez que o problema do pecado foi resolvido, fomos reconciliados com Deus e podemos contemplar sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Crer para ser justificado. Com o sacrifício do Senhor Jesus, o seu próprio sangue está no propiciatório. Logo, a lei não é mais necessária, pois a justificação não vem mais pelas obras da lei, e sim pela fé. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 e capítulo 3, versículo 21 ao 22. Na primeira parte do versículo 22 de Romanos 3, lemos: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
No original grego, a melhor tradução seria a fé de Jesus Cristo e não a fé em Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, lemos: Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Mais uma vez, a tradução correta é vivo pela fé no Filho de Deus. A fé não é nossa, a fé é de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 é dito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Esse versículo mostra que Jesus é o início, autor, e o fim, consumador da fé. Quando invocamos Senhor Jesus, a fé de Cristo é transmitida a nós e ela cresce à medida que recebemos a palavra de Deus, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ainda sobre a fé de Jesus, leiamos: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículos do 12 ao 14. É necessário que alguém pregue para que as pessoas obtenham a fé de Jesus. Continuando, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 15. Por que esse versículo fala dos pés? Porque os pés são para andar, ou seja, para sair. Hoje estamos vivendo tempos de pandemia por conta da Covid-19 e para conter a disseminação do vírus, a recomendação das autoridades sanitárias é o isolamento social. Mas quando a situação voltar ao normal, não fiquemos parados em casa. Saiamos para pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 ao 17. Aqui vemos que é de fé em fé. Hoje, um pouco de fé. Amanhã, um pouco mais. Depois, mais um pouco. Esse processo não pode parar até chegarmos à unidade da fé. Efésios 4:3. Fomos justificados pela fé e agora devemos viver por ela. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.